Porque assim, eu havia falado já para vocês, né? Eu vou repetir agora, vou tentar fazer um resumão para a gente seguir e na quarta-feira entrar no livro de Levítico, né? Então a gente tinha falado, o que que acontece? Há uma sequência, né? Nos livros de Moisés. O livro de Moisés, né? O livro de Gênesis, ele nos fala, né? Sobre a escolha, né? Sobre ser escolhido, ser chamado e obediência. Então, o livro de Gênesis se trata disso, né? Alguém que foi escolhido, alguém que foi chamado e que se cumpriu o chamado dele por conta da obediência. Porque tem muita gente que é chamado, mas não é escolhido, né? A gente até estudou isso no livro de Gênesis, fala muito sobre isso. A gente viu isso com Li, com Raquel, né? Então, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos por causa da obediência. Então, o livro de Gênesis nos ensina isso, né? Ensina sobre o chamado, né? Sobre a obediência e sobre ser escolhido. E o livro de Gênesis nos fala por que, né, há a necessidade de uma salvação, por que há a necessidade de um plano de salvação, né? A gente precisa ser salvo do quê? Né? Então o livro de Gênesis é isso, é muito importante o livro de Gênesis, a gente já estudou, né, o livro de Gênesis, que fala, né, sobre um plano, né, de Deus. Deus fez o mundo a princípio com dois seres, esses dois seres eram justos, esses dois seres foram feitos para dominar a terra, para dominar o mundo, né? Mas eles caíram, né? Satanás foi lançado para a terra, né? A gente lembra que estudou isso, né? Quando houve a criação do mundo, a gente viu isso no livro de Jó, quando houve a criação do mundo, Satanás pulava de alegria nos céus pela criação do mundo, né? Mas durante esse percurso ali, né? Houve a tentativa ali de golpe de Satanás no céu, e Satanás foi lançado aqui na terra. Então a gente lembra que falou sobre isso. Quando Satanás foi lançado aqui na terra, Satanás achou que ia ser dono dessa terra, ia ser o rei dessa terra. Ele quer ser rei de alguma coisa, ele quer ser Deus de alguma coisa, ele quer ser dono de alguma coisa, ele quer ser Deus, né? Então o que acontece? Deus foi colocar Adão e Eva aqui para dominarem essa terra e para dominarem Satanás. Mas Satanás não conseguiu dar o golpe em Deus, mas conseguiu dar o golpe em Adão e Eva, né? A gente lembra que estudou isso. Então, o livro de Gênesis nos explica por que a gente precisa ser salvo, né? Então, a palavra de Deus é uma palavra, né, que ela não volta vazia. Então, ali no Jardim do Éden, Deus havia falado, olha, se você comer deste fruto, você vai morrer. Então, Deus tinha que cumprir a palavra dele. Deus não deixa de cumprir a palavra dele, né? Então, Adão comeu, Eva comeu. Então, Deus tinha que cumprir, eles tinham que morrer. Mas Deus não estava falando de uma morte física apenas, mas de uma morte espiritual, né? Que eles perderiam a ligação deles com Deus, né? É como um ventilador, né? Que tá ligado. Eu até coloquei assim na apostila esse exemplo, eu achei bem legal. É como um ventilador que tá ligado em uma tomada. Se arranca ele da tomada, ele vai continuar girando, mas ele vai parando. Foi isso que aconteceu. Adão e Eva foram tirados da tomada, continuou ainda girando, né? Por isso que ainda continuou vivo depois que eles saíram do Jardim do Éden, mas vai acabando a energia, vai acabando e eles morrem, né? Então, Deus amou a criação dele de tal forma que ele falou, não, eu tenho que resgatar a minha criação. Da onde que ele tem que resgatar a criação dele? Da morte. Mas quem foi que falou de morte? Não foi Satanás, foi ele. Deus é poderoso. Então Deus falou, olha, se vocês fizerem isso, vocês vão morrer. E eles fizeram. Então Deus tinha que cumprir a palavra dele. E eles tinham que morrer. Então Deus depois queria resgatar eles da onde? Da morte. Mas como que Deus ia fazer isso sem ultrapassar a palavra dele, sem contrariar a palavra dele? Porque Deus não contraria a palavra dele. Se Deus fala uma coisa, aquilo se cumpre, né? Então, era essa questão, né? A Bíblia se baseia nisso, né? A gente já falou bastante sobre isso. Então, houve ali um problema, porque a partir disso, houve uma herança deixada. Porque um morto passou a ter descendentes. Mas um morto tem o quê? Morto. Que nem, por exemplo, né? Peixe tem peixinho, gato tem gatinho, né? Cachorro tem cachorrinho, um morto tem um morto. E então todo aquele que nasce de Adão e Eva nasce morto. E Deus queria resgatar, né,
a humanidade da morte. Que morte? A morte que Satanás decretou ao povo? Não. A morte que Deus decretou ao povo. A morte que o próprio Deus falou, porque a palavra de Deus, né, é irrevogável. Então, o próprio Deus decretou a morte. E a morte se cumpriu por causa da palavra de Deus. Então, Deus tentaria resgatar esse povo da morte. Mas o que acontece? Satanás não quer que o povo seja resgatado da morte. Então, Satanás fazia de tudo para tentar confundir o povo, para que o povo continuasse permanecendo morto. E o que é essa morte? É a morte espiritual, ou seja, Satanás fazia de tudo, desde os tempos antigos, para que o povo não se religasse a Deus. Então, por isso Satanás soprava, né, na cabeça das pessoas a criação de deuses, a criação de várias coisas. Porque Satanás, o intuito dele é que realmente todos permaneçam mortos, porque ele não pode ganhar por si mesmo, mas a única forma dele conseguir ganhar é fazendo Deus perder. Então ele encontrou essa tática, então ele tenta fazer o quê? A pessoa não voltar a essa ligação com Deus. Então o intuito dele é esse, não conseguir fazer a pessoa, não deixar a pessoa fazer a ligação dela de novo com Deus. Então ele vai atrapalhar. A gente sabe, né, quando eu estudei, quando a gente falou o livro de Gênesis, né, Satanás, ele se baseia no seu nível de conhecimento. Por isso que Deus fala, né, que a única forma de se vencer, né, as falsas doutrinas levantadas por Satanás, né, que Satanás usa, é lendo a palavra de Deus. Por quê? Porque Satanás, ele se usa da sua falta de conhecimento. Foi o que ele fez com Eva. Quando a gente estudou o livro de Gênesis, a gente viu, né, que Satanás chega em Eva, né, e fala, o que foi que Deus falou? E a Eva, a impressão que dá quando a gente lê o livro de Gênesis é que Deus não falou para Eva, Deus não falou com Eva. É como Deus falou com Abraão, Deus não falou com Sara, Deus falou com Abraão. O negócio de Deus era com Abraão, né? E Abraão dava recado para Sara. Então a impressão que dá é que Adão dava o recado para Eva. Então Deus falou para Adão, ó, não coma dessa árvore, porque se você comer dessa árvore você vai morrer. Tanto que quando a Eva fala para a serpente, a Eva fala, Deus falou para nem chegar perto, nem encostar, porque senão vai morrer. Então Adão já falou para Eva de outra forma. Ele deve ter aumentado, deve ter falado de outra forma, né? Para ela, porque ela fala de uma forma estranha para serpente. E quando ela fala para a serpente astuta percebe, né? Satanás percebe que a Eva não entendeu a mensagem de Deus, que a Eva entendeu errado a mensagem de Deus. Por quê? Porque ela recebeu errado a mensagem de Deus. Ela não recebeu do próprio Deus a mensagem, ela recebeu de Adão. Mas Adão deve ter passado uma mensagem meio meio mal dada, né? Não deu direito à mensagem. Então o que Eva pensou? Eva pensou que se comesse daquele fruto, ela ia cair dura no chão, porque o fruto ele tinha veneno. Era esse o entendimento de Eva. E a serpente percebeu isso. E a serpente falou, não, você não vai cair dura. Pode comer, eu tô falando que você não vai cair dura. Então era esse o entendimento de Eva. Então, desde então, sempre, Satanás se usa disso, da nossa falta de conhecimento. Satanás vê o quanto que a gente conhece para usar contra a gente a nossa falta de conhecimento e nos fazer cada vez mais nos mantermos mortos, né? Então, a palavra de Deus nos dá vida. Então, a verdade revelada, né, nos liberta. Nos liberta do quê? Da morte. Que morte? Da morte que Deus mesmo falou pra gente, né? Então, o que acontece? O livro de Gênesis nos ensina sobre isso. Sobre um problemão que começou, porque Deus queria que o seu povo fosse liberto, Deus queria que seu povo saísse da morte, mas Deus também tinha que cumprir a palavra dele. Deus falou que o povo morreu. Então, como que Deus vai cumprir e tirar da morte alguém que já está morto? Para você salvar alguém da morte, né? Você tinha que resgatar alguém que não estava morto. Mas todo homem já nascia morto para o pecado que Adão cometeu, né? Então, alguém precisava resgatar. Como que isso ia acontecer? Então, o livro de Gênesis começa essa dica, né? Deus fala, olha, da semente da mulher vai vir a salvação. Então, por que Deus fala isso? Porque se viesse da semente do homem, né, viria morto. Então, da semente do homem viria com pecado. Então, precisaria vir da mulher. E a semente vem da onde? Vem de Deus. Então, Deus que colocou, né, no ventre de Eva. De Eva não, de Maria. Então, essa foi a saída de Deus, né? Porque aí o que acontece? Jesus nasceu não
trazendo em si a herança da morte de Adão, porque Jesus não tem a semente de Adão. Então, essa foi a alternativa, o plano de Deus, né? Mas Satanás achava que esse plano era impossível. E ele vai tentar ficar frustrando esse plano. A gente vai ver ao longo da Bíblia que o intuito de Satanás é frustrar esse plano. E até hoje, o plano já foi feito, o plano já foi realizado, mas Satanás quer nos impedir de vermos a verdade, né? Então, o que que acontece? De repente, né? Deus manda uma semente pela mulher. Por quê? Porque a semente que estava sendo gerada na mulher não era uma semente de um homem. Então ela não herdou a herança de Adão e de Eva. Então, por isso que quando Jesus vem, mais para frente a gente vê que Jesus vê Satanás passando e fala: ah, lá vem Satanás, e ele nada tem comigo, e eu nada tenho com ele. Porque ele não herdou a morte, né? Ele não herdou a morte pelo pecado de Adão. Então, ele, né, era a única forma, a única solução para a libertação do povo. E que Deus não descumprisse a palavra dele, porque Deus disse que todo mundo ia morrer. Todo aquele que nasce, né, no pecado, todo aquele que veio gerado do pecado, ele já nasce morto. Então Deus quis nos resgatar. Mas como que era resgatado? Então Deus começa a ensinar na Bíblia. Tudo isso aqui era um ensinamento de Deus. Deus começa a ensinar: olha, você cometeu um pecado, me oferece um cordeiro. Esse cordeiro vai limpar teu pecado, mas é temporariamente. Então, ele estava ensinando que um cordeiro viria e limparia o pecado do povo, né? Então, era tudo ensinamento. A Bíblia vem ensinando aos pouquinhos e a gente vai chegando a essa conclusão, né? Então, quando Jesus vem como nosso cordeiro. Então, Jesus vem sem ter nada com Satanás, sem ter pacto nenhum, não tem nada, não tem herança nenhuma com Satanás. Então ele é um cordeiro puro, mas ele é no mesmo gênero que nós. Porque assim, para pagar o pecado de um humano tem que ser um humano. Não tem como um bode pagar o pecado de um humano. Por isso que era temporário. Mas Deus estava querendo ensinar aquele povo, né? Mas viria um homem, porque Jesus veio como homem. A gente vai ver que Jesus não veio como Deus. Tudo que Jesus fez na terra foi como homem. Jesus veio como homem. E ele precisava vir como homem, porque só poderia pagar o pecado aquele que se iguala ao gênero. Se ele tem que pagar um pecado da humanidade, ele precisa ser humano. Então ele veio como humano. Mas ele veio sem pecados. Então ele era um cordeiro perfeito. Ele era um cordeiro perfeito para ser sacrificado por nós. E o que acontece? Jesus Cristo vem... É traído, mas havia um plano, ele tinha que morrer naquela cruz, né? Era o plano de Deus. Se Judas não tivesse entregue Jesus, alguma coisa ia acontecer, porque o fim dele era na cruz. Ele tinha que se tornar maldição na cruz, né? Porque o que acontece? Como que você se tornava maldição? A gente vai ver mais pra frente, né? Você se tornava maldição pelo descumprimento da lei. Mas Jesus cumpriu toda a lei. A gente vai ver que Jesus cumpriu toda a lei. Jesus Cristo não descumpriu nada na lei. Ele cumpriu toda a lei. Então ele era um homem justo pela lei, e ele era um homem justo porque ele não veio da semente de Adão. Mas ele foi pregado no madeiro para se tornar maldição, porque a palavra de Deus diz, né, que todo aquele pregado na madeira é maldito. Qual era a única forma de Jesus Cristo tomar sobre si o pecado e se fazer pecado e se fazer maldição? Era essa, a única forma de burlar, porque assim, a única forma dele se tornar um pecador, de se tornar maldição, era descumprindo a lei. Mas ele não descumpriu a lei. A única forma dele se tornar pecador e se tornar maldito era vindo de Adão e Eva. Ele não veio de Adão e Eva. Então, qual que era a única forma dele se tornar maldito? Era ele descumprisse algum aspecto da lei, mas não por ele, mas porque o obrigaram, o fizeram, né? O lançaram naquilo. E é o que acontece. Não foi ele, né, que foi culpado em ter ido àquela cruz, mas ele foi lançado naquela cruz. E ao ser lançado naquela cruz, né, ele foi feito maldito, porque a gente vai ver mais para frente, né, que é dito, né, que aquele que é lançado na cruz, ele é maldito, é feito maldição. E ali ele foi feito pecado. Quando ele foi lançado na cruz, ele foi feito pecado. E ali, então, ele tomou sobre si, né, todos os pecados.
Naquele momento, é assim como a Bíblia vem nos ensinando, né? A gente viu agora no livro de Êxodo, que quando havia a oferta ali, você tinha que colocar a mão na cabeça, né, do animal. Você colocava a mão na cabeça do animal e o animal recebia o seu pecado. Foi o que aconteceu com Cristo. Cristo recebeu o nosso pecado naquela cruz. Ele se fez maldição, né? Se fez pecado naquela cruz e tomou os nossos pecados e morreu, né? Quando ele morreu, por isso que a palavra de Deus diz, nele nós somos feitos justiça de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus no livro de Gênesis disse, né? Todo aquele que pecar morrerá. Então, se você me desobedecer, o que é o pecado? É a desobediência, né? Então, se você me desobedecer, você vai morrer. Então, a gente já nasceu morto em Adão pela desobediência de Adão. A gente herdou a desobediência de Adão, né? Então, em Jesus Cristo, nós somos feitos justiça de Deus, porque a morte que nos foi dada, que nós deveríamos ter morrido, porque Deus falou que se você descumprisse a ordem dele, se você não fosse obediente a ele, você morreria. Então, você consegue cumprir a palavra de Deus e morrer por causa do pecado em Cristo, mas permanecer vivo. Então, você consegue ser feito justiça de Deus por meio de Cristo e permanecer vivo em Cristo, e em Cristo ressuscitar em outra esfera, né? Você ressuscita em Cristo, mas não para este mundo, porque Cristo ressuscitou, né? Em outra esfera, né? Ele não ressuscitou como um homem humano, ele ressuscitou em outro nível. Então, nós somos ressuscitados com ele, e ele nos deixou um testamento, que todo aquele que for ressuscitado com ele, né, será salvo. Então, qual é a única forma da gente conseguir nossa salvação, né? Porque não há outro meio de conseguir salvação. Porque a palavra de Deus diz, né? Aquele que pecou, morre. Aquele que herdou o pecado, morre. Então tem que morrer. Não tem escolha, você vai ter que morrer. Mas Deus nos deu a alternativa de morrermos em Cristo para este mundo e renascermos em Cristo em outro nível, né? Então é isso que acontece. Aí o livro de Gênesis nos dá uma boa explicação sobre isso, né? E o livro de Jó nos explica muito sobre Satanás. O livro de Jó nos explica sobre as estratégias de Satanás, sobre o poder de Satanás. A gente acha que há milagre só de Deus, há milagre de Satanás. A gente acha, né, que tem poder só de Deus, tem poder de Satanás. A gente lembra no livro de Jó, Satanás faz descer fogo do céu. No livro de Jó. Satanás também tem, a gente lembra aqui no livro de Êxodo também, né? Moisés, né? Joga a vara no chão e ali vira uma cobra. E os magos ali, os feiticeiros, também fizeram virar a cobra deles, né? Tá bom que a serpente ali da vara de Moisés engoliu as outras serpentes, mas existe o sobrenatural do maligno também, né? E o livro de Jó nos ensina sobre isso. Assim como existe o sobrenatural de Deus, existe o sobrenatural do maligno. Às vezes a pessoa vai indo por milagre, né? Fica deslumbrada por milagre, mas às vezes você tá deslumbrada com um milagre do maligno, não um milagre de Deus, né? Então, e como que a gente sabe? Pela palavra. A revelação da palavra nos mostra o que é de Deus e o que não é de Deus, que a gente ganha discernimento, né? Então, o livro de Jó é muito importante para conhecer quem é Satanás. O livro de Jó é muito importante para entender que uma pessoa que ande na presença de Deus, que tema a Deus, que seja justo, que seja reto, que seja temente a Deus, que ela pode perder a sua salvação pelo orgulho, porque o livro de Jó nos ensina isso, né? O livro de Jó nos mostra que Jó quase perdeu a salvação dele pelo orgulho. Ele quase foi pego por Satanás. Quase deu certo o que Satanás queria com ele, por causa do orgulho. Ele era um homem temente a Deus, ele era um crente fiel, mas ele ia morrer por orgulho. Então o livro de Jó é muito interessante e nos explica muito sobre Satanás. E o livro de Êxodo é isso, né? O livro de Êxodo é a caminhada, né, de um povo que foi escolhido em Gênesis, de um povo que foi, né, selecionado ali em Gênesis, e agora vem o cumprimento da promessa, né? Porque há aqui a libertação desse povo, né? Então, primeiro há o chamado, você obedece ao chamado, você passa a ser escolhido. Você foi escolhido, você é liberto, né? Então, o livro de Êxodo vem nessa, né? Você foi chamado, ouviu ao chamado, obedeceu, foi escolhido. Você foi escolhido, você foi liberto, que é o que aconteceu aqui com esse povo. E o livro de Levítico vem mostrando sobre a santificação.
você foi chamado, você foi obediente ao chamado, você foi escolhido, você foi liberto, mas você precisa se santificar. Então o livro de Levítico vai falar sobre santificação, né? Então a gente vai começar agora o livro de Levítico sobre santificação. O livro de Êxodo é extraordinário para a gente conhecer os poderes de Deus, né? E o que Deus fala, Deus cumpre. Mais uma vez, a Bíblia, né, o livro nos mostra que a palavra de Deus, né, ela não volta vazia. Então Deus prometeu em Gênesis e Deus cumpriu em Êxodo. Então a palavra de Deus não volta vazia. Então é isso, gente. Eu quis dar esse resumão para vocês verem que há uma lógica. Às vezes a gente fica pensando que não tem lógica. Tem uma lógica, tem todo um segmento de pensamento que, conforme a gente vai estudando, é como se a gente fizesse uma escolinha. Tem o primeiro ano, você passa para o segundo, passa para o terceiro, passa para o quarto. Você vai começando a entender as coisas. Então tem uma lógica para a gente seguir. A gente tem que seguir esse raciocínio, tá?